Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou dar início aos trabalhos enquanto as pessoas vão se acomodando. Começo agradecendo, como de hábito e como de rigor, e por justiça, os patrocinadores da programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. Agradeço muito a presença do Peter Mesiti, que veio com Suzy, sua esposa. Suzy já se cansou da exposição, foi embora, Peter. Mas o presidente chegou, exatamente, mas o presidente chegou. Que veio dos Estados Unidos para uma série de seminários, tem uma agenda apertada, criou o tempo na agenda dele para estar aqui conosco. Agradecer igualmente a presença do ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, do meu amigo Oscar Vilhena, cada dia mais parecido com o Valmor Chagas. Eu não vou dizer com quem você está parecendo. Certamente não com um galã da televisão, meu querido. E, sobretudo, ao Flávio Yarcho, que é o grande responsável por ter organizado essa mesa, ter proposto esse tema. Ele que entende deste assunto, não eu. Portanto, eu vou passar a palavra ao Flávio para que ele dirija, comande o show. O Ronaldo Lemos foi convidado, compramos passagem para ele, tenho notícias de que ele veio a São Paulo e eu presumo que em algum momento ele aparecerá. Senão eu notificarei ou a polícia ou a esposa. Então, isso posto, Flávio, você espera não comprometer o casamento de ninguém. Flávio, a palavra é sua antes que eu diga alguma barbaridade adicional. Fique tranquilo que as autoridades já foram comunicadas, ele já foi dado oficialmente como desaparecido. Já abriram o inquérito? Não? Muito bem. Bom dia a todos. Com grande alegria, grande prazer que eu volto à Fundação, que nos abre espaço para um evento sobre tema relacionado ao direito. Gostaria, em primeiro lugar, e muito brevemente, de fazer o meu agradecimento, e agradecimento que eu faço, obviamente, na pessoa do nosso presidente, Fernando Henrique, ao Sérgio Fausto e ao Dr. José de Oliveira Costa, que sempre prestigiaram as nossas iniciativas e que, portanto, merecem todo o meu carinho e meu agradecimento. Muito obrigado por esse espaço. Também, rapidamente, gostaria de agradecer aos nossos expositores aqui presentes e aqueles que potencialmente ainda chegarão. Peter já esteve aqui conosco em outro evento. Peter é um grande conhecedor do direito brasileiro, é um juiz federal que tem, além de notáveis virtudes, o fato de que ele fala português fluentemente. E o que certamente lhe proporciona oportunidades como essa com a qual nos deparamos. Peter, muito obrigado pela sua vinda. Peter organizou um evento neste ano sobre inteligência artificial em Washington, com vários ministros do Superior Tribunal de Justiça e vários especialistas nos Estados Unidos, e certamente ele nos trará uma amostra do que foi esse evento. Muito obrigado também, ministro Paulo Sanseverino, que abrilhanta os quadros do Superior Tribunal de Justiça, que tem se dedicado intensamente ao tema do gerenciamento de processos, naquela corte, é claro, e que agora, mais recentemente, então, tem dado enorme contribuição a respeito desse tema, dada a relação que o emprego da inteligência artificial e o gerenciamento de processos tem. Certamente um dos campos em que a inteligência artificial pode atuar com maior propriedade é esse do gerenciamento. Finalmente, mas tão relevantemente quanto, o professor Oscar Vilhena aceitou gentilmente esse convite e, sem fazer nenhum spoiler, tudo leva a crer que nos falará um pouco sobre um tema que talvez esteja à base disso tudo, que é a preocupação das grandes escolas de direito pelo mundo, que é justamente a projeção que a inteligência artificial tenha e os seus desdobramentos sobre a formação do profissional
e, consequentemente, sobre o mercado. Então, é claro que num painel nosso tempo é limitado, mas acredito que são facetas que certamente trarão uma grande contribuição a pessoas que têm interesse sobre o tema. E para responder então ao Sérgio, sim, eu propus o tema e quero dizer que o meu interesse é 10% acadêmico, 90% ele é pessoal, porque eu tenho acompanhado a questão da inteligência artificial para e passo, para ter certeza do momento em que eu me tornarei completamente obsoleto. Então, isso me preocupa muito, por isso que eu estou aqui, na verdade, para saber até quando eu vou durar. Desde logo, então, conforme havíamos combinado, e se não houver oposição, começaremos, então, pelo ministro Paulo de Tarso, Sanseverino, depois o Peter, depois o Oscar, e assim é. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Está funcionando? Curiosamente não, embora esteja ligado. Bom dia a todos. Não, estranho. Talvez Tem um microfone de mão, Giovana? Se quiser sentar aqui. Alô, alô. Bom dia. Agredi o microfone. uma Ok? questão mais de volume, talvez. Bom dia. Bom, inicialmente a minha saudação a todos aqui os nossos integrantes da mesa, Dr. Sérgio Fausto, Dr. Flávio Archel, agradeço o convite, uma saudação muito especial ao nosso querido Judge Peter Messitti, que tem nos recebido com muito carinho, muita atenção lá em Washington, fazendo um trabalho espetacular no intercâmbio entre o Brasil e os Estados Unidos, não só como dentro do Poder Judiciário, mas também lá na Washington College of Law. Então, é uma grande satisfação compartilhar essa mesa. Saudação também ao professor Oscar Vilhena, também uma satisfação estar aqui. De uma plateia tão ilustre, uma saudação muito especial ao nosso sempre presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu estava comentando, eu conheci o presidente Fernando Henrique quando ele não era político, mas ainda não tinha cargo público. Foi no final dos anos 70, na Assembleia Legislativa, na Assembleia do Rio Grande do Sul, um evento da Fundação Pedroso Horta, e era uma palestra a respeito do Pacto de Moncloa, uma palestra espetacular e um tema que está cada vez mais atual, né? O Brasil hoje precisaria exatamente, talvez, de um Pacto de Moncloa para resolver as suas questões políticas. Mas é uma imensa satisfação, fiquei seu fã desde então, e é uma imensa satisfação estar aqui na Fundação para falar de um tema bastante atual. Saúdo também todas as mulheres presentes e peço licença para saudar a minha esposa, a Maria do Carmo, que está aqui prestigiando esse evento. Pois bem, então, as questões ligadas à inteligência artificial, elas têm preocupado todos os setores, têm preocupado especialmente a área jurídica e, particularmente, o Poder Judiciário. Nós fizemos esse evento no início do ano, lá em Washington, para discutir vários aspectos ligados à inteligência artificial. No STJ, no Superior Tribunal de Justiça, nós estamos desenvolvendo 2 projetos ligados à inteligência artificial, que são o projeto Sócrates, que é ligado diretamente à presidência, ao ministro João Otávio de Noronha, e o projeto Atos, que é uma homenagem ao ministro Atos Guzmão Carneiro, que sempre teve uma grande preocupação com o gerenciamento de processos. E como eu estou ligado a uma área de gerenciamento de processos, ligado aos recursos repetitivos, o Marcos também já colaborou conosco nessa área, nós estamos criando uma plataforma de inteligência artificial, buscando exatamente a identificação de novas demandas repetitivas e depois a aplicação de julgados em recursos repetitivos em relação a processos pendentes dentro do tribunal. Essa plataforma está em fase final de testagem, já está utilizando vários pilotos dentro do tribunal. Assim que estiver pronto, prometo que eu vou falar a respeito dela com mais profundidade. Aqui eu vou conversar com os senhores um outro aspecto ligado à inteligência artificial e que tem nos preocupado muito no Poder Judiciário,
que é exatamente a questão da tutela da privacidade digital, e que foi o meu tema lá em Washington no início desse ano. Eu apenas vou acrescentar alguns aspectos, falando um pouco das perspectivas da tutela da privacidade digital, em face da nova Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada no Brasil no ano passado e que vai entrar em vigor em agosto do ano que vem. E que é uma lei que se baseou fundamentalmente no regulamento europeu, o GPDR, que já está em vigor e que tem suscitado grandes debates na União Europeia, inclusive pela sua eficácia extraterritorial e as pesadas multas que têm sido impostas pelas várias autoridades. Recentemente, a autoridade francesa impôs uma multa significativa à Google, né, em função de alguns aspectos. Então, a minha ideia exatamente é verificar quais as perspectivas da tutela da privacidade digital no direito brasileiro com a edição dessa lei, que é a Lei 13.709 de 2018. Começo com um pensamento do Fred Kate, chamando a atenção que na passagem do século XX para o século XXI, talvez a questão mais importante proporcionada pela revolução tecnológica é exatamente a imensa capacidade de criação, armazenamento, manipulação, transmissão e compartilhamento das informações digitais. Nós somos testemunhas, protagonistas, vítimas, talvez, da revolução tecnológica, né? Nós já tivemos várias revoluções na história da humanidade, uma revolução industrial, etc., mas a revolução tecnológica realmente é aquela que tem um impacto direto em relação às nossas vidas e de uma forma exponencial, né? Então, hoje, todos nós temos um smartphone que, na verdade, é um verdadeiro computador, né, que permite e traz inúmeros benefícios. Nenhum de nós consegue sair de casa sem o seu telefone, se esquece, volta para casa, porque é como se tivesse ficado um pedaço de si. Então, realmente, hoje é a grande questão que nós temos nessa passagem para o século XXI. Extrema rapidez das inovações tecnológicas, nós temos uma sociedade conectada em rede, a globalização hoje realmente está intimamente ligada às questões tecnológicas e a inteligência artificial. Eu tenho lido bastante a respeito disso, em função do interesse lá do tribunal, mas, ao mesmo tempo, também é um tema fascinante, né? Em que, embora tenha já um pouco mais de 50 anos desde o seu início, a verdade é que nos últimos 5, 6, 10 anos é que o crescimento realmente tem sido significativo. E no centro disso nós temos hoje, por exemplo, a guerra tecnológica entre China e Estados Unidos e China, que é um tema fascinante, até as análises que têm sido feitas e as perspectivas que nós temos com o impacto global. Hoje, as grandes preocupações que nós temos estão ligadas à área de segurança, ao problema ligado ao sigilo das informações e, principalmente, à questão da privacidade digital, que é uma preocupação que todos nós realmente temos. Basta observar a grande atuação dos hackers em geral. Nós tivemos o caso Snowden, em 2003, né, conhecido de todos, e que teve um impacto no Brasil interessante na lei que instituiu o Marco Civil da Internet, que em seguida eu comento, e o caso Snowden teve um impacto, aí foi positivo, né, para termos uma lei melhor do que aquela lei que estava sendo gestada no Congresso Nacional. Recentemente também tivemos o caso Cambridge Analytica, com impacto tanto na Inglaterra, no Brexit, como um impacto na eleição americana, e aí o professor Peter que vai falar a respeito disso. E, recentemente, esse ano no Brasil, tivemos o caso Intercept e as repercussões na Operação Lava Jato, e que estão suscitando um imenso debate. As revelações vêm a conta-gotas e suscitando um grande debate a respeito dos próprios rumos da Operação Lava Jato, enfim, mas também a atuação de hackers e que interferindo nas questões políticas e jurídicas.
essa preocupação com os limites éticos das novas tecnologias, especialmente da inteligência artificial, ela tem preocupado o mundo inteiro. E em Asilomar, em 2017, foi organizada uma conferência exatamente para discutir essas questões. E aí envolvendo profissionais da área da economia, do direito, da filosofia. E a grande preocupação foi com os princípios a respeito da utilização e o desenvolvimento da inteligência artificial. Traçaram lá 23 diretivas, e eu vou destacar 4, né? Que é a preocupação com a segurança e a transparência, ou seja, a possibilidade de algum controle a respeito da inteligência artificial, a preocupação com a ética, fixar os valores fundamentais a serem respeitados, ao mesmo tempo uma preocupação com a autonomia das pessoas, com a liberdade individual, e uma preocupação muito grande com a privacidade pessoal, né? E, efetivamente, hoje já se trabalha com a ideia, na Europa e até no Brasil, de que nós estamos diante de um novo direito fundamental. Um direito fundamental à proteção de dados pessoais, que na linguagem do professor Vital Moreira, lá de Coimbra, de Portugal, seria já um direito de última geração com os quais nós estamos nos defrontando, que é exatamente, mais uma vez, a preocupação realmente com a privacidade digital. Então, na minha exposição, vou dividir em 2 grandes partes, um plano francês, clássico, né? O sistema atual de tutela da privacidade digital no direito brasileiro e as perspectivas com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Para a compreensão do que nós entendemos por privacidade digital, 3 aspectos são relevantes. A questão das liberdades de expressão e informação, a concepção clássica de privacidade e a concepção moderna de privacidade. E a matriz, naturalmente, é a Constituição Federal, né? Completou agora, no final de semana, 31 anos da sua vigência, a Constituição que redemocratizou o Brasil, né? Nós temos, deixando um grande legado, e é na própria Constituição, lá no artigo 220, que nós encontramos a liberdade de manifestação como um direito fundamental. E uma regra interessante: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Então, a própria internet, ela entra exatamente, se amolda a esse dispositivo da Constituição, como sendo um espaço para o exercício de direitos fundamentais, espaço para as liberdades de expressão, de informação, associação, a livre manifestação do pensamento no espaço virtual. Todos nós participamos de vários grupos de WhatsApp, por exemplo. Eu participo. Tem um grupo do tempo do colégio, o grupo do trabalho, o grupo de amigos, etc. E, às vezes, a gente até se impressiona. Liberdade de associação. Mas, às vezes, a gente se impressiona com a liberdade de manifestação de pensamento. E até se decepciona com algumas pessoas, né? É uma coisa extraordinária. Mas, de todo modo, é a liberdade de manifestação de pensamento que nós encontramos ali. Essa ideia de privacidade, a concepção clássica de privacidade, ela começa nos Estados Unidos no final do século XIX, 1890, e é a esposa de um senador que fazia grandes festas em Boston, né? E aí começou a haver muitos mexericos na imprensa, e aquilo, ela disse: olha, eu tenho o direito de estar só, né? The right to be let alone, o direito de respeitarem a minha privacidade. E aí se inicia um grande debate nos Estados Unidos, que culmina com uma decisão da Suprema Corte, que acabou sendo desfavorável aos interessados, mas despertou um grande debate dentro da sociedade americana da necessidade de respeito à privacidade em face da imprensa. E vai se construindo aí a privacidade como um direito fundamental negativo, né? O direito de estar só, o direito que eu tenho de ser respeitada a minha privacidade. Essa discussão evolui na Alemanha, e aí também uma construção jurisprudencial,
em que eles constroem a chamada teoria das esferas, a esfera pública, a esfera privada e a intimidade, como facetas do direito geral de personalidade. A esfera pública, essa pode ser debatida na imprensa livremente. A esfera da intimidade, essa aí, ela é indevassável para qualquer pessoa, por mais pública que ela seja. E uma esfera intermediária, que é a esfera da privacidade. Quanto mais pública a pessoa, menos privacidade ela tem, né? E aí eles trabalham exatamente com essa ideia. É uma discussão muito didática, né, que nós temos na Alemanha, muito interessante. O presidente Fernando Henrique, uma pessoa pública, já sofreu, né, exatamente com isso, e sempre soube respeitar, inclusive, essas. Mas, de todo modo, essa mostra, e aí se começa a construir a ideia do direito à privacidade como um direito fundamental positivo, e a possibilidade de controle, exatamente, de a pessoa ter algum controle no respeito à sua privacidade. Especialmente com a internet, novas questões vão surgindo. A identificação dos nossos hábitos de consumo, a manipulação dos nossos dados pessoais, a formatação do nosso perfil virtual. Preparando aqui essa palestra, aí eu consultei a Zilomar, que é um belo recanto lá na Califórnia. E aí já começaram, eu só estava interessado era nos princípios de Zilomar, mas já começaram a oferecer hotel, oferecer aluguel de carro, né? Mas a grande preocupação hoje é um pouco mais a questão de realmente manipular os dados pessoais e a própria formatação do perfil virtual. Aqui nós temos vários advogados e volta e meia eles vão lá visitar a gente lá no STJ, levar os memoriais, etc. E já tem um perfil virtual dos ministros e fazem lá os memoriais dirigidos àquele ministro, né? Agora, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou ter um acesso à informação a respeito de qual é o perfil virtual que cada grande escritório de advocacia tem a meu respeito. Será que eu vou conseguir? Acho que não vou conseguir, né? Mas não, né? Também acho isso. Mas, de todo modo, o interessante é que tem hoje o perfil virtual dos usuários da rede. Por isso, aí vai se construindo a concepção moderna da privacidade. A liberdade de escolha do usuário, a autodeterminação informacional, o respeito à igualdade, que aí é a vedação à discriminação e ao controle dos dados sensíveis. Então, problemas ligados à raça, sexo, opção política e etc., são chamados dados sensíveis, e a preocupação com respeito à honra e à vida privada, né? Então, a concepção moderna de privacidade, então, já adiantei, é como a ideia de uma privacidade digital informacional, um direito fundamental positivo e a possibilidade de controle pelo usuário das informações existentes a seu respeito. No direito comparado hoje, nós temos duas grandes escolas, a escola americana e a escola da União Europeia, e aí trilhando caminhos bem diferentes entre si. Os Estados Unidos, eu acho que o professor Peter vai falar, mas, de todo modo, brevemente, eles têm também um controle no tratamento de dados, especialmente no âmbito do setor público, que vai iniciar lá em 1974, a Privacy Act, e no setor privado é muito mais um controle setorial, né? E a respeito do próprio controle, a jurisprudência americana, partindo das mesmas leis, tem várias divergências, não vem ao caso aqui comentar. Eles acabaram fazendo esse controle, especialmente a partir da Communications Decency Act de 96. Mas, em síntese, hoje, o sistema que se tem uma ampla imunidade dos provedores de internet, especialmente, e eles têm a chamada cláusula do bom samaritano, em que os provedores podem, por liberalidade, estabelecer a possibilidade do controle pelo usuário. Então, é um regime muito mais liberal, né? Já a União Europeia, não. Eles têm uma preocupação antiga, e aí tem um controle mais efetivo de parte do usuário, um respeito maior à privacidade, e que começa em 1995, com essa diretiva europeia. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado lá na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
e lá no começo dos anos 90. E lá nós já tínhamos, a volta e meia tinha a discussão a respeito da privacidade, especialmente a partir do modelo americano. E a gente ficava assim, será que é tanto assim? A verdade é que os europeus estavam, na verdade, 20, 30 anos à nossa frente nessa discussão. Isso acaba culminando em 95 com uma diretiva para a União Europeia. A diretiva tem a peculiaridade de ser um ato normativo da União Europeia que exige a transposição para o direito interno de cada país. Isso foi sendo feito pelos vários países da Europa. E em 2016 eles avançam e acabam editando um regulamento, que aí sim tem uma eficácia automática, uma imposição automática para todos os países, para todos os cidadãos da Europa, o chamado GPDR. O sistema da União Europeia permite a participação por parte das pessoas naturais no controle dos seus dados. Eles têm uma preocupação muito grande com o consentimento expresso. Tem uma eficácia extraterritorial, mesmo empresas sediadas fora da União Europeia estão submetidas. É o caso da Google, por exemplo, que teve essa multa imposta pela autoridade francesa. E aí é um ponto interessante. As empresas brasileiras, muitas vezes, dizem, olha, a lei brasileira só vai entrar em vigor em agosto de 2020, nós não estamos submetidos a ela. Cuidado, nós temos, de um lado, no Brasil, o Marco Civil da Internet, e, de outro lado, se eventualmente essa empresa negocia com a União Europeia e as grandes empresas brasileiras todas negociam, ela já está submetida ao regulamento europeu e pode ter também as multas impostas na Europa. Então, muito cuidado, a eficácia extraterritorial, que também tem na lei brasileira, ela é um ponto importante. Sinteticamente, eles têm uma grande... o regulamento europeu tem uma característica, ele é extremamente minucioso, tem um número imenso de considerandos, né? E que explicam exatamente todos os princípios fundamentais que orientam a lei. E a segunda parte realmente é o regramento mais específico. Já comprei algumas obras em Portugal a respeito do regulamento europeu, mas, na verdade, as obras acabam apenas reproduzindo e sistematizando o próprio regulamento e os seus considerandos. De todo modo, eles têm uma preocupação muito grande com os menores de 16 anos, um controle muito rigoroso dos dados sensíveis, a previsão do direito ao esquecimento, que é muito interessante no sistema europeu. Enfim, tem uma regulamentação muito minuciosa. O direito brasileiro. Como é que tem se operado a evolução da tutela da privacidade digital? Nós podemos dividir em 3 grandes momentos. O período anterior à Lei 12.965, 2014, que é o Marco Civil da Internet. O período posterior ao Marco Civil da Internet, que é o período que estamos vivendo agora. E o período que vai começar em agosto do ano que vem, quando entrar em vigor a nossa LGPD. O período anterior ao Marco Civil da Internet, ele é marcado basicamente por um controle jurisprudencial e com destaque para a jurisprudência do STJ, especialmente da seção de direito privado. Aí o controle era feito basicamente com o Código Consumidor de 90, com o Código Civil de 2002, o presidente Fernando Henrique foi quem acabou sancionando o Código Civil. Depois, mais recentemente, com a Lei do Cadastro Positivo, a Lei de Acesso à Informação de 2011. Aqui um destaque, a ministra Nancy Andrighi teve uma grande preocupação com o tema, e aí tem alguns precedentes importantes, e é basicamente com base no Código Consumidor. Se reconhece que é uma relação de consumo, e a partir do regramento do CDC é feito esse controle. Apenas a título exemplificativo, esse acórdão. Esse de 2014 é um acórdão da minha relatoria e que é importante até na minha preocupação a respeito do tema e a minha preocupação com os recursos repetitivos. Por quê? Em 2014, eu estava trabalhando lá no meu gabinete no STJ e a minha origem é a magistratura estadual, o Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul, né?
E em 2014, eu entrei no STJ em 2010, né, e em 2014 ligaram da presidência do Tribunal do Rio Grande do Sul dizendo, olha, nós temos aqui um grande problema com o credit scoring e precisamos da ajuda. Ok, em primeiro lugar, o que é o credit scoring, né? Aí eles explicaram que o credit scoring é a nota de risco de crédito que se atribui ao consumidor quando pretende contrair algum tipo de financiamento. Então, ok. Qual é o problema que vocês têm? Nós temos umas 200 mil ações em tramitação aqui no Estado a esse respeito, e somente no dia de hoje nós temos 28 mil novos processos a serem distribuídos aqui no Foro Central de Porto Alegre, e isso vai causar um colapso. Ok, entendi o problema. E qual é a minha colaboração? Nós encontramos 2 recursos especiais no seu gabinete e queríamos pedir, se eventualmente pudesse ser afetado como recurso repetitivo e até uma suspensão nacional de todos os processos a esse respeito até o julgamento. Então, era basicamente ações indenizatórias que eram movidas por consumidores quando a nota do risco de crédito era baixa. Mas acabou se montando uma verdadeira indústria do dano moral nesse setor e realmente eu acabei afetando como repetitivo e suspendendo os processos em todo o Brasil até o julgamento. E aqui eu acabei fazendo uma audiência pública, como era um tema novo, e foi a primeira audiência pública da história do STJ, antes mesmo da vigência do novo código. E a solução que foi dada está sintetizada na súmula 550, em que se procura compatibilizar a questão do credit scoring exatamente com os direitos de personalidade dos usuários. Então, a possibilidade de se solicitar esclarecimentos a respeito das informações valoradas, as fontes dos dados considerados para o respectivo cálculo, etc. A verdade é que esse foi um repetitivo, o Marcos aqui acompanhou também, que acabou resolvendo um grande problema na época e despertou meu interesse, não apenas pela privacidade, mas também pela importância da questão dos repetitivos no direito processual brasileiro. O Marco Civil da Internet vem logo depois, e ele já tem uma preocupação grande a respeito da segurança, da funcionalidade, da neutralidade da rede, a preocupação com o tratamento de dados compatível com a finalidade da coleta, a fixação de limitações temporais na utilização de dados, já tem uma preocupação com a privacidade informacional, o controle dos dados sensíveis e a previsão já de reparação de danos materiais e morais. Curioso aqui, ele se afasta um pouco daquela dinâmica de aplicar o Código do Consumidor e estabelece uma responsabilidade subjetiva. Aqui é um acórdão do ministro Raul Araújo, que sintetiza exatamente essa questão da responsabilidade subjetiva do provedor de internet, a necessidade da indicação das URLs, a necessidade de uma comunicação prévia e, na hipótese de omissão do provedor, então, a responsabilização. O interessante é que a jurisprudência do STJ procurou se ajustar ao Marco Civil da Internet, que deu, aliás, uma boa solução para o problema da responsabilidade dos provedores de internet. Aqui é um acórdão interessante do ministro Belize, de 2018, e aqui a preocupação que se tem é com a questão do direito ao esquecimento. O caso é muito interessante. Hoje essa moça é promotora, é uma senhora que é promotora no Rio de Janeiro. Mas, na época, ela acabou realizando um concurso para juiz de direito no Rio de Janeiro e acabou sendo reprovada na prova oral. E houve uma suspeita de fraude, de beneficiamento a essa moça no concurso, mas acabou sendo reprovada. Mas houve também uma investigação que chegou até mesmo ao CNJ, até o Supremo, mas acabou sendo absolvida, tanto que anos depois ela acabou sendo aprovada no concurso para promotor de justiça, acabou casando, tendo filhos, e o problema surgiu quando a filha dela, consultando o Google, na internet, colocou o nome da mãe e a primeira informação que veio foi exatamente toda aquela discussão que houve na época da realização do concurso público.
E ela pediu a possibilidade de ser não cancelada a informação que era pública, mas desvinculada, colocando o nome dela que não fosse a primeira informação que aparecesse a respeito dela. E essa é uma faceta nova do direito ao esquecimento que vem sendo discutida na União Europeia. O direito não ao apagamento dos dados, mas à desvinculação dos dados à pessoa. E essa foi a demanda que ela ingressou no Rio de Janeiro, foi julgada procedente pelo Tribunal do Rio, e no recurso especial, aí a nossa turma, a terceira turma, acabou se dividindo. E acabei, nesse caso, dando o voto de desempate a respeito, favorável exatamente à ideia da possibilidade de desvinculação. E o primeiro voto vencedor foi do ministro Belize, que acabou sendo o relator para o acordo. Então, a possibilidade jurídica de desvinculação entre o nome do usuário e o resultado da pesquisa. Esse é da minha relatoria e envolve uma atriz bastante conhecida, que é a Carolina Ferraz. É um site, que é uma empresa, uma picareta, né, de Minas Gerais, que acabava criando sites com nome de pessoas famosas. E, nesse caso, com ela, acabou transformando num site pornográfico, para depois chantagear a pessoa e obrigar a pessoa a comprar o site dela. E ela não submeteu a essa chantagem, acabou entrando com uma ação contra a empresa. E aí o curioso, entrou também com uma ação contra a empresa que faz o controle no Brasil desses domínios, nick.br. E pedindo uma responsabilidade solidária dessa empresa, tanto para o apagamento desse site, como também até uma indenização por danos morais. E o interessante é que, nesse caso, a solução que nós encontramos lá no tribunal foi aplicar a teoria geral do risco da atividade com base no Código Civil de 2002, o artigo 927, que foi talvez uma das criações mais interessantes do professor Miguel Reale, né? Que ele foi quem presidiu a comissão que elaborou todo o Código Civil de 2002. Então, também é um caso interessante envolvendo o controle da privacidade. Brevemente, a Lei Geral de Proteção de Dados. A inspiração dela é no regulamento da União Europeia, o GPDR, General Data Protection. A lei brasileira é mais sintética, mas igualmente é muito abrangente, como é o regulamento europeu, tá? É o nosso, realmente vai ser um novo marco. Se estabeleceu uma vacatio legis de 24 meses e vai entrar em vigor, penso, no dia 15 de agosto de 2020. Ela tem uma nova lógica no tratamento de dados pessoais das pessoas naturais em geral. Então, no caso de empresas, envolve tanto os empregados, clientes, consumidores em geral. Ela tem uma ampliação nos direitos dos titulares, um aumento significativo nos deveres dos agentes de tratamento de dados pessoais, controladores, operadores. Ela é um diploma normativo semelhante ao regulamento europeu, extremamente conceitual. O nosso legislador tem uma preocupação com os conceitos, também estabelece uma eficácia extraterritorial, estabelece também as hipóteses em que não se aplica a lei em algumas situações. Enfim, ela é uma lei bastante descritiva, eu não vou fazer uma análise, até porque o meu tempo já está se estourando aqui, se esgotando. Ela fixa claramente quais são os seus fundamentos, os seus princípios, os principais conceitos. Ela estabelece quando o tratamento de dados é legítimo, com ênfase especialmente no consentimento do titular. Mas vai estabelecer algumas hipóteses, naturalmente, de dispensa do consentimento. E aí até aquela questão do credit scoring, se poderia discutir se seria ou não compatível com a nova lei. Eu penso que sim, e aí se enquadra exatamente nessa hipótese do artigo 7º, inciso 10, que dispensa o consentimento em algumas situações. Há uma grande preocupação com os dados sensíveis, os dados discriminatórios, uma grande preocupação com os direitos de crianças e adolescentes, e segue mais ou menos a linha do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. Tem uma preocupação muito grande com a possibilidade de anonimização de dados, né? Enfim.
e também, mas a necessidade que eles sejam realmente anônimos. Tem uma preocupação com o momento em que termina o tratamento de dados. Ela regula minuciosamente os direitos do titular de tratamento de dados e os deveres dos agentes de tratamento. Ela indica os vários agentes de tratamento. O controlador, que é quem decide a respeito do tratamento, e pode ser tanto uma empresa privada, como pode ser o setor público, que também está submetido. Tem uma preocupação muito grande com quem realiza o tratamento, que é o operador, e criou uma figura que é o encarregado, uma verdadeira ouvidoria no tratamento de dados. A preocupação maior é com o controlador e o operador, e vai estabelecer uma responsabilidade administrativa, uma responsabilidade civil e também cria um verdadeiro compliance de dados. Em relação à responsabilidade administrativa, a lei cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Né? Essa autoridade ainda não houve a nomeação pelo presidente da República, pela presidência. Ela é estratégica realmente no controle de dados. Toda a comunidade vinculada a essa questão está esperando ansiosamente a indicação dos membros dessa autoridade, que vai ter um papel importantíssimo, até porque as sanções previstas são pesadas, especialmente a multa, que pode alcançar até 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões de reais. Então, esse é um ponto importante, que ainda está se aguardando a decisão da presidência da República. A par disso, um ponto que interessa muito a nós no Poder Judiciário, especialmente ao STJ, é a questão da responsabilidade civil, que vem regulada lá no artigo 42, e vai estabelecer uma responsabilidade objetiva, independente de culpa, e solidária do operador e do controlador pelo tratamento irregular dos dados pessoais, com a possibilidade de indenização por danos patrimoniais, danos morais, individuais, coletivos. É muito semelhante ao regime jurídico que já existe de responsabilidade civil do fornecedor, lá no Código do Consumidor, especialmente quanto às excludentes, a questão do ônus da prova e etc. Esse é um tema para debate, esperamos quando entrar em vigor a nova lei. O legislador também se preocupou com o compliance de dados, né, regras de boas práticas e governança, e medidas de segurança para a prevenção em relação a situações acidentais ou ilícitas. Aqui é interessante, especialmente as empresas e o setor público devem manter programas de governança na área da privacidade e que vai ter inúmeros benefícios, especialmente havendo um problema para a redução das sanções e a redução dos próprios valores das indenizações. Então, é um dado importante que nós temos na lei. Meu tempo já se esgotou, apenas enfatizando que a nova lei estabelece um novo paradigma na proteção dos dados pessoais no direito brasileiro e exige muita cautela de todos os operadores, de todos os controladores que realizam tratamento de dados no Brasil. Encerro com outro pensamento em que se exige realmente um ponto de equilíbrio, né, entre o desenvolvimento tecnológico, que é necessário, que é imprescindível, né, mas, ao mesmo tempo, ele deve ser harmonizado com a preservação da privacidade dos cidadãos. Homenagem aqui ao nosso grande convidado, o professor Peter Messitti, né? Eu encerro com um pensamento de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele nasceu no dia 13 de junho, né? E é Fernando Antônio Pessoa. A mãe dele era muito católica e fez uma homenagem a Santo Antônio, né? O Fernando é o nome de Santo Antônio antes de entrar para a vida religiosa, e Antônio é o nome religioso que todos conhecem. Então, Fernando Antônio Pessoa. Mas o interessante é que o Fernando Pessoa acabou morando na África do Sul e alfabetizado em inglês, né? Então, ele dominava perfeitamente inglês e
português. E aqui, exatamente, ele é um livro que ele analisa os desafios globais da sua época e que foram enfrentados e superados por Portugal. Talvez uma das primeiras grandes globalizações que nós tivemos no mundo se deve a Portugal, e nós somos beneficiários disso, né? E ele sintetiza numa frase a grande capacidade de síntese de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O interessante é que a sonoridade em inglês é praticamente a mesma, né? It is worthwhile all if the soul is not small. Muito obrigado a todos os senhores.